Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade, iniciamos nossos trabalhos. Solicito ao senhor vereador Célio Galeski para realizar a leitura de versículo da Bíblia. Salmos 118, versículos 7 e 8. O Senhor está comigo entre aqueles que me ajudam, pelo que verei cumprido o meu desejo sobre os que me aborrecem. É melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. Amém. Coloco em votação a ata da reunião anterior. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovada a ata. Senhoras vereadoras, senhores vereadores, funcionários desta Casa Legislativa, agradeço a presença do senhor Cláudio Sim, do Gustavo Sim e do Eric Sim, internautas que nos acompanham pela TV Câmara, senhoras e senhores, boa noite. Solicito ao senhor primeiro secretário realizar a leitura do expediente. Expediente e ordem do dia de 22 de outubro de 2018. Convite do IFSC para participar da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que tem início no dia 22 de outubro. Ofício número 143 de 2018, da Secretaria Municipal de Educação, convidando os vereadores para participarem da comissão avaliadora do logotipo do projeto Leia Canoinhas. Ofício número 82 de 2018 do Executivo, comunicando o sancionamento do projeto de lei número 102 de 2018. Ofício número 267 de 2018 do Executivo, encaminhando o projeto de lei substitutivo ao projeto de lei número 123 de 2018, que altera a lei número 4.125 de 20 de dezembro de 2006, que regulamenta a apreensão de animais visando a prevenção de zoonoses e da outras providências. Ofício número 264 de 2018 do Executivo, encaminhando mensagem em regime de urgência. Projeto de lei número 128 de 2018, que autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar a cessão de uso de veículo ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Santa Catarina e da outras providências. Ofício número 265 de 2018 do Executivo, encaminhando mensagem. Projeto de lei número 129 de 2018, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a ceder máquinas, equipamentos e pessoal aos municípios de Santa Catarina que declararem situação de emergência ou estado de calamidade pública. Ordem do dia, primeira votação, projeto de lei número 105 de 2018, que transfere alvará provisório de táxi. Indicações. Indicação número 298 de 2018, de autoria do Dio Paulo Glinski, que solicita ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Gilberto dos Passos e ao senhor Luiz Alceu Vitti Júnior, diretor do Detracan, considerando a indicação número 023 de 2018 dos vereadores mirins Jordânio Silva e Kelly Radol, a possibilidade de realizar a pintura de faixa de pedestres na rua 3 de Maio, em frente à Câmara de Vereadores. Número 299 de 2018, de autoria do Dio Paulo Glinski, que solicita ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Gilberto dos Passos e ao senhor Osmar Liskovski, secretário municipal de Educação, considerando a indicação número 035 de 2018, do vereador mirim Jordânio Silva, a possibilidade de criar um programa cultural nas escolas empregando o tema teatro nas aulas de artes. Número 300 de 2018, de autoria do Dio Paulo Glinski, que solicita ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Gilberto dos Passos e ao senhor Rafael Rotilli Roeder, secretário de Planejamento, considerando a indicação número 033 de 2018, do vereador mirim Jordânio Silva, a possibilidade de realizar melhorias na quadra de esportes do bairro Coab 4 e ao lado da quadra de instalação de uma academia ao ar livre. Indicação número 301 de 2018, de autoria do Dio Paulo Glinski, que solicita ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Gilberto dos Passos e ao senhor Gilmar Martins, secretário de Obras, considerando a indicação número 034 de 2018 do vereador mirim Jordânio Silva, a possibilidade de colocar pedras ou cascalho na rua principal da Vila Zugman, bairro Jardim Esperança. Número 302 de 2018, de autoria do Edil Chico Mineiro, que solicita ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Gilberto dos Passos e ao senhor Rafael Rotilli Roeder, secretário de Planejamento, considerando a indicação número 036 de 2018 do vereador mirim Lucas Martins,
a possibilidade de construir um parquinho em local apropriado no bairro Campo d'Água Verde. Indicação número 303 de 2018, de autoria do Dil Chico Meneiro, que solicita ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Gilberto Passos e ao senhor Rafael Rotilli Roeder, secretário do Planejamento, considerando a indicação número 038 de 2018 do vereador mirim Lucas Martins, a possibilidade de revitalização do local onde se encontra o monumento alusivo ao Marco Zero de Canoinhas, na Avenida Expedicionários, podendo ser realizada através da Lei 4.649 de 2010. Indicação número 304 de 2018, de autoria da vereadora Thelma Bley, que solicita ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Gilberto Passos e ao senhor Osmar Liskovski, secretário municipal de Educação, considerando a indicação número 030 de 2018 do vereador mirim Bruno de Favari, a possibilidade de realizar a cobertura de acesso à quadra de esportes Osmar Ângelo Negozek, da Escola Básica Municipal José Groscope, aproximadamente 20 metros de cobertura. Número 305 de 2018, de autoria da vereadora Thelma Bley, que solicita ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Gilberto Passos e ao senhor Osmar Liskovski, secretário municipal de Educação, considerando a indicação número 031 de 2018 do vereador mirim Bruno de Favre, a possibilidade de realizar uma reforma nos banheiros de alunos, masculino e feminino, da Escola Básica Municipal José Groscope, com projeto que seja adequado a espaços escolares de alvenaria e cerâmica. Número 306 de 2018, de autoria da vereadora Thelma Bley, que solicita ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Gilberto Passos e ao senhor Rafael Rotilli Roeder, secretário de Planejamento, considerando a indicação número 032 de 2018, do vereador mirim Bruno de Favre, a possibilidade da construção de uma quadra de esportes junto à praça do bairro Água Verde, na rua Sérgio Gapski. Indicação número 307 de 2018, de autoria do Dil Paulinho Basílio, que solicita ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Gilberto Passos e ao senhor Osmar Oleskovski, secretário municipal de Educação, considerando a indicação número 028 de 2018 do vereador mirim Theo Bonetti, a possibilidade de promover um dia para lazer nos sábados nas escolas do município. Número 308 de 2018, de autoria do Dil Paulinho Basílio, que solicita ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Gilberto Passos e ao senhor Luiz Alceu Vitti Júnior, diretor do Detracan, considerando a indicação número 027 de 2018 do vereador mirim Theo Bonetti, a possibilidade de instalar um redutor de velocidade, sinalização adequada e faixas de pedestres na rua Tereza Brei Perosso, bairro Piedade. Número 309 de 2018, de autoria do Edil Vilmar Sudoski, que solicita ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Gilberto Passos e ao senhor Luiz Alceu Vitti Júnior, diretor do Detracan, melhorias na sinalização e pintura das lombadas na rua Teodoro Menhuc e na avenida Vendelin Metzger. Indicação número 310 de 2018, de autoria do Dil Coronel Mário, que solicita ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Gilberto Passos e ao senhor Osmar Liskovski, secretário municipal da Educação, e ao senhor Luiz Alceu Vitti Júnior, diretor do Detracan, a substituição do portão existente no CICO Costa por um pequeno, bem como a instalação de uma faixa elevada na frente do CI. Indicação número 311 de 2018, de autoria do Dil Coronel Mário, que solicita ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Gilberto Passos e ao senhor Luiz Alceu Vitti Júnior, diretor do Detracan, a recolocação de uma placa indicativa de rua que se encontra caída na esquina da rua Emílio Schultz com a rua João Alage. Indicação número 312 de 2018, de autoria da vereadora Norma Pereira, que solicita ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Gilberto Passos e ao senhor Gilmar Martins, secretário de Obras, para que seja reaberta uma boca de lobo na rua Joaquim Vieira de Lima, trecho entre a rua Júlio Budante Neto e rua Otávio Ferreira da Silva. Indicação número 313 de 2018, de autoria da vereadora Camila Lima, que solicita ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Gilberto Passos e ao senhor Osmar Liskovski, secretário municipal de Educação, considerando a indicação número 039 de 2018 do vereador mirim Vitor Noemberg, a possibilidade de adquirir traves para o campo da Escola Básica Municipal Presidente Castelo Branco.
Indicação número 314 de 2018, de autoria da vereadora Camila Lima, que solicita ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Gilberto Passos e ao senhor Luiz Alceu Vitti Júnior, diretor do Detracan, considerando a indicação número 037 de 2018, da vereadora mirim Maria Eduarda, a possibilidade de instalar uma lombofaixa na rua Valdemiro Ouzen, em frente à Escola Severo de Andrade. Indicação número 315 de 2018, de autoria do edil Chico Mineiro, que solicita ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Gilberto Passos e ao senhor Gilmar Martins, secretário de obras, que proceda à limpeza da rua Agenor Fábio Gomes, esquina com a rua Curitibanos e rua Aloys Stiber, que se encontra com muitas pedras sobre o leito pavimentado, decorrente das chuvas dos últimos dias, necessitando providências urgentes. Era o que continha, senhor presidente. Muito obrigado. Passamos ao pequeno expediente. Solicito informar se existem vereadores interessados para falar sobre matérias lidas no expediente. Ninguém inscrito, senhor presidente. Muito obrigado. Muito obrigado. Passamos ao grande expediente. Solicito ao primeiro secretário informar se existem vereadores inscritos para fazer uso da tribuna. Ninguém inscrito. Passamos à ordem do dia. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei 105/2018, que transfere ao alvará provisório de táxi. Está em discussão. Senhor presidente, gostaria de me abster do voto. Permaneço também com a abstenção. Permanece em discussão. Não havendo mais querer discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado por 7 votos favoráveis e 2 abstenções o projeto de lei 105/2018 em primeira votação. Passamos aos requerimentos. Solicito a senhora segunda secretária a proceder à leitura dos requerimentos. Requerimento 663 de 2018, de autoria da vereadora Thelma Bley, em nome do vereador Mirim Bruno de Favre, solicita que seja encaminhado o requerimento parabenizando a aluna Rafaela Simões de Lorena, do 4º ano da Escola Básica Municipal José Groskopf, que foi premiada no concurso do slogan do Conselho Antidrogas e recompensada juntamente com sua professora Marciane Aparecida Kanzler Padilha Comochena com uma viagem ao Parque Beto Carreiro World. Está em discussão o requerimento 663/2018. Senhor presidente, Com a palavra a vereadora Norma Pereira. se a vereadora autora permitir, eu gostaria de assinar junto, porque, de fato, o slogan dele é simplesmente maravilhoso e, se a sua excelência permitir... Sim, com certeza. Continua a discussão. Não havendo mais querer discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes requerimento 663/2018. Solicito a Secretaria Legislativa, por favor, inserir a assinatura da vereadora Norma Pereira. Requerimento 664 de 2018, de autoria dos edis Vilmar Sudoski e Norma Pereira, requerem que seja encaminhado ofício ao senhor Paulo Roberto Tesseroli França, presidente do Departamento Estadual de Infraestrutura de Infra Santa Catarina, solicitando providências em relação à tubulação que está obstruída na rodovia SC 477, na entrada de acesso da Associação da Empresa Cia Canoinhas de Papel e do Centro de Formação da Igreja Católica. Está em discussão o requerimento 664/2018. Senhor presidente, Com a palavra o vereador Vilmar Sudoski. cumprimento o presidente da casa, cumprimento os senhores vereadores, senhoras vereadoras, comunidade que nos prestigia, internautas, boa noite a todos. Eu passei ontem naquele local e daí hoje pela manhã acabei parando lá novamente, até fiz uma filmagem e tirei algumas fotos, porque hoje pela manhã ainda corria muita água naquele local. Esse local é naquele acesso que dá a Cia Canoinhas, né, a recreativa da Cia Canoinhas, ao centro de formação. Desce uma água lá do lado do centro de formação, desce até ali, atravessa a SC 477 e faz ali um aguaceiro muito grande. E é bastante água que está saindo ali, não é pouca água, não. Então, estamos encaminhando isso para o DEINFRA, que é o departamento correto, até porque está naquela área de domínio, essa tubulação. Mas, de uma mesma forma, também gostaria de fazer aqui uma indicação verbal, e daí eu gostaria que depois, até já passou o horário, mas
quem sabe o nosso secretário de obras pudesse resolver retirando e cortando ali, abrindo, porque eu não sei se nós vamos ser atendidos rápido com aquela abertura daquela tubulação pelo DEINFRA. De repente achar uma forma de atender, porque ali é um caso de urgência e emergência, sujeito a ocorrer acidentes graves naquele local, sabe? É muita água correndo, o asfalto está se deteriorando naquela região, já teve um afundamento do asfalto em função de tanta água que está correndo e os veículos com muito peso passando em cima, os bitrem, os caminhões carregados, ali é uma região se puxa muita madeira e muito produto agrícola, então é urgente, então precisa se estudar alguma coisa. Até amanhã quero conversar com o secretário Gil Baiano, ver se de alguma forma nós pudéssemos de repente resolver. O responsável mesmo é o DEINFRA, ele que teria que fazer, é a área dele, está em cima da área de domínio do DEINFRA, do Departamento de Estrada de Rodagem do Estado de Santa Catarina. Mas, de alguma forma, nós vamos ter que trabalhar amanhã pela manhã para acertar aquilo, porque realmente está muito perigoso. Obrigado. Continua a discussão. Senhor presidente. A palavra ao vereador Célio Galeski. Senhor presidente, senhores vereadores, colegas vereadoras, canoenses que nos honram com suas presenças. Eu estava ouvindo o senhor, vereador Vilmar, e aí eu lembrei que a gente sabe que a obrigação é do Estado, mas enquanto tinha ADR aqui em Canoinhas, a resposta era mais rápida com relação a essas situações, e creio que hoje, infelizmente, até porque a ADR de Mafra, que vai ter que cuidar dessa situação, vai demorar muito vir ser prestado esse serviço tão necessário, e realmente não se pode esperar, porque o dano que a água causa no asfalto é muito grande. E como tem um convênio com a Prefeitura de Canoinhas, e o DEINFRA com relação a SCC 120, e ali, pelo que eu entendi, que Vossa Excelência falou, depende de uma máquina para fazer uma vala, para evitar que essa água corra sobre o asfalto, por que não a Secretaria de Obras, então, fazer esse serviço? Porque, por enquanto, é apenas um serviço. Daqui a uns dias, o custo disso será enorme, sem contar se ocorrer algum acidente, que Deus nos livre disso, mas se ocorrer o prejuízo além da vida, a questão financeira, que pode acarretar isso tudo. Então, eu diria que o ideal era até que a Secretaria de Obras, como tem uma máquina que é do Estado e que, se não me engano, está aqui na Secretaria de Obras, poderia ser usada essa, com algumas horas de serviço, estaria evitando problemas maiores. E aí talvez alguém diga, mas é obrigação do Estado. Só que essa obrigação, até que seja cumprida, quando que vai ser cumprida? Aí é que está a questão. E realmente eu só não fiz a indicação, mas eu passei por lá. Alguns, certamente, vários dos senhores vereadores e das vereadoras, alguém já falou sobre essa situação, porque principalmente no momento de chuva, e a previsão, infelizmente, é de muita chuva nos próximos dias, de amanhã em diante. Então, para evitar isso, o ideal é que amanhã, já pela manhã, pudesse tentar resolver, nem que seja paliativamente, mas dar uma resposta urgente. Porque se depender da ADR, de Mafra, aí pode deixar para outro governo, e aí nem sei quem será o próximo governante, e até que se resolva essa situação, realmente é muito complicado. Então, eu defenderia que Vossa Excelência conversasse com o secretário Gilmar para que encaminhasse uma máquina, essa que já é do Estado, que em tempos passados já trabalhou ali nessa via, porque ela está num convênio com a SCC 120, mas ela é uma máquina de propriedade do Estado. Então não teria nenhum problema em fazer o serviço. Essa é a minha opinião. Fala, vereadora Norma Pereira. Perdão, Vilmar Tonso, por favor. Só concluindo, acho que as colocações do vereador Célio foram bem pontuadas, em função de que nós temos algumas máquinas que já é do Estado e que estão em forma de comodato que o município está utilizando. E talvez, vereador Célio, você que já esteve na Secretaria de Obras, já trabalhou nesse setor, talvez seja só uma limpeza da boca da tubulação, que talvez esteja entupida, talvez isso já seja a solução.
E talvez isso seja um trabalho talvez de meia hora, 40 minutos, né? Uma coisa bastante prática, bastante rápida. Tomara que seja só isso. E se não for, quem está entrando para Cia Canoinhas, e se não quiser mexer naquela área de domínio, 20 metros para frente, se cortasse, colocasse 6 tubos, 8 tubos, desviaria a água e saía para o outro lado e desceria tranquilamente. Então, são soluções que pode ser tomado. O gestor da pasta, olhando lá e fazendo as devidas averiguações e avaliando a situação que se encontra, vai ter uma solução que possa resolver. Mas nós vamos ter que, eu acho que, muito bem o senhor frisou, vamos ter que resolver meio que por aqui, porque o Estado não vai trazer uma máquina para fazer esse serviço ali de forma nenhuma. A gente sabe das dificuldades que o Estado tem, da falta de equipamento, vai ter que terceirizar para fazer. Não vai acontecer. E vai acontecer o que não deve acontecer, que de repente alguém se ferir ali, acontecer algo mais grave naquele local. Mas muito tenho a percepção de que talvez uma limpeza da tubulação é o suficiente para que aquela água possa então fluir e vazar para o seu destino correto, sem sair em cima do asfalto. Com a vereadora Norma. Na verdade, agora ficou inócuo, porque na verdade falaria exatamente o que o vereador Sério colocou, que a ADR não está aqui e teríamos que tomar atitude. E também complementaria que eu, hoje de manhã, quando eu parei lá, eu achei que aquela tubulação está entupida. Essa sensação que eu tive, porque no sábado, quando eu passei lá, eu não me atentei para detalhes. Mas hoje de manhã, que quando passa caminhão primeiro e o carro pequeno vai atrás, ele joga água, não tem problema o carro pequeno. Mas hoje de manhã eu estava vindo e um carro logo na minha frente deu uma derrapada ali violenta, porque toda aquela água parada, então o risco de acidente realmente é gravíssimo. Aí eu tive que ir numa residência ali, entrando como quem vai lá para a Sociedade Recreativa da Cia Canoinhas e Papel. Daí, na volta, eu estacionei e fui olhei. Dá a impressão, realmente, precisa alguém técnico, que é só desentupir aquilo ali. De repente, a solução rápida mesmo, e eficiente e eficaz seria da Secretaria de Obras ir lá e fazer alguma coisa em loco e resolver, porque a DR realmente vai demorar uns 10 dias para vir aqui, e até lá o asfalto se vai, os problemas virão para nós, que precisamos daquele trecho lá, e o risco de acidente. Seria isso, senhor presidente. Cumprimento o senhor Adriano Krailin. O senhor Adriano, inclusive, fez um vídeo, acompanhei pela internet. A mesma indignação do senhor Adriano, o senhor pode ter certeza que nós, enquanto representantes, né, da comunidade, também temos. Né? Foram formulados vários requerimentos, foram feitos vários contatos, tá? Mas, infelizmente, ainda não aconteceu. Né? O senhor, como integrante da sociedade que é e preocupado com o problema também, fez um vídeo e talvez isso chame a atenção de certa forma. Mas eu vi hoje na rede social, eu não sei como que se deu isso, foi rapidamente, tá? Que um morador, alguém fez um desvio daquela água lá. Não sei de que forma também, precário, mas mesmo assim, vereador Vilmar, solicito assessoria, por favor, para redigir uma indicação, por favor. E o senhor vai fazer contato amanhã cedo já com o secretário, mas paliativamente acredito que tinha sido dado um encaminhamento para o problema através de um morador. Eu só vi assim de uma maneira rápida, tá? E até cumprimento essa pessoa, porque muitas vezes as pessoas esperam do poder público algumas ações, né, dada a demanda, né, muitas demandas reprimidas, digamos assim. Às vezes não custa o próprio morador, né, empenhar um pouco o seu esforço, às vezes os vizinhos, e desobstruir uma boca de lobo que causa tantos problemas. Não havendo mais que discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam a permanência da os contrários se manifestem. Está aprovado o requerimento 664 de 2018. Requerimento 665 de 2018, de autoria do Edil Paulinho Basílio, solicita que seja encaminhado o requerimento parabenizando a Universidade do Contestado de Canoinhas, que, em parceria com a empresa Chefes da Estrada Festival, organizaram o October Food Fest Canoinhas, que ocorreu de 19 a 21 de outubro. Está em discussão o requerimento 665 de 2018. Não havendo mais querer discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado o requerimento 665 de 2018. Requerimento 667 de 2018. Aliás, desculpe.
Requerimento 666 de 2018, de autoria de toda a edilidade, solicitam que seja encaminhada a moção de parabenização aos integrantes da família Fedalto pelos 140 anos de imigração no Brasil, bem como pela passagem de 92 anos do arcebispo emérito de Curitiba, Dom Pedro Antônio Marchetti Fedalto. Está em discussão o requerimento 666 de 2018. Senhores edis, eu tomei a liberdade de fazer esse requerimento assinado por toda a edilidade. Eu acompanhei ontem, vereador Vilmar, já lhe passo a palavra. É uma celebração do Dom Pedro Fedalto, que é da família Fedalto. Foi feita uma explicação, inclusive montagem da árvore, um evento muito bem prestigiado, né, e que me chamou a atenção, além de uma família muito grande, né, de pessoas sempre muito envolvidas com a comunidade, pessoas do bem, foi a lucidez do Dom Pedro, né, na altura dos seus 92 anos, celebrar uma missa ontem. Fiquei emocionado do primeiro ao último minuto do evento, né, realmente muito bonito, né, foi às 10h30 da manhã de ontem, lá na Igreja Matriz, e a participação da família. Eu acho que o que nós presenciamos ontem foi uma demonstração que nós precisamos mais disso no país, esse envolvimento da família, esse acolhimento, né? E o Dom Pedro fez toda uma retrospectiva histórica, por isso que eu disse que a lucidez, né, de uma pessoa de 92 anos, com relação à vinda dos primeiros imigrantes, do que aconteceu, da fundação das colônias no entorno de Curitiba, né, a decisão, né, de quando vieram para o Brasil, na época, de tudo que foi construído por essa família. Eu fiquei realmente muito impressionado. Por isso que eu tomei a liberdade, né, de fazer um requerimento assinado por toda a edilidade. Com a palavra, vereador Vilmar. Eu só queria parabenizar por ter feito o requerimento. Eu também tive a oportunidade, não fui à missa, mas fui convidado por familiares, né? Ontem, nesse horário, não foi possível. Mas 92 anos, lúcido, escrevendo livro, entregando pessoalmente os livros a cada arcebispo, a cada familiar, a cada pessoa que quis adquirir o livro, ele pessoalmente fazendo essa entrega, assim, uma coisa muito bacana, né, de uma pessoa extremamente consciente e com tantos serviços prestados, né, na região de Curitiba, enfim, na região do Paraná, ali, porque eles ficaram ali na região de Araucária, naquela região, né, que eles se instalaram ali na época que vieram. Até tem uma história toda que até esse familiar me contou dele, mas isso não vamos entrar nos detalhes. Mas lhe parabenizar pelo requerimento e, claro, ainda bem que o senhor já fez em nome de toda a agilidade, porque eu ia pedir para assinar junto. Obrigado. Diz que para um homem ter sua plenitude na vida, né, plantar uma árvore, ter um filho e escrever um livro, que chama a atenção que, né, um bispo o provocou para escrever um livro aos 90 anos de idade, detalhe. Tá? E agora ele está entregando pessoalmente o livro, né? Então, muitas vezes nós, eu uso esse termo, vereadora Norma, quando eu me referi, né, ao saudoso Francisco, que às vezes a gente se acha pequeno diante de algumas pessoas, né? Eu me senti ontem um grão de areia perto do Dom Pedro, dada a história de uma pessoa como essa, né? Olha, realmente fiquei extremamente emocionado e impressionado com a capacidade, né, de conduzir uma celebração, de contar toda uma história, enfim, em função disso que eu fiz esse requerimento. Não vendo mais querer discutir, coloco em votação os vereadores que aprovam a permanência nos estamos, contrários se manifestem. Está aprovado o requerimento 666 de 2018. Requerimento 667 de 2018, de autoria de toda a edilidade, solicitam que seja encaminhada a moção de parabenização a doutora Andressa Buba, médica que desempenhou suas atividades na Unidade Básica de Saúde Ervino Tremel, no bairro Água Verde, profissional extremamente dedicada e comprometida. Demonstrou com sua atitude fazer além de suas atribuições funcionais, sempre com amor e entusiasmo, angariando a simpatia da comunidade. Está em discussão o requerimento 667. Com a palavra do Chico Mineiro. Senhor presidente, vereadores, vereadoras, internautas que nos assistem, público aqui presente, esse requerimento eu assino com o maior orgulho de dizer, esse pouco tempo que ela permaneceu lá, tantas pessoas, né, foi um pouco tempo desde a inauguração até ela passar no concurso, próxima casa mãe dela, lá em Dayal, né, optou ir por lá, foi tão bem quisto a vinda dela lá, sabe? Ela é muito querida, as famílias todas que iam lá, eu sempre dizia, a metade da cura está no bom atendimento, vereadora Norma.
chegou lá com o carinho que ela tratava. As pessoas às vezes chegavam cabisbaixo. Ela tratava com carinho, saíam de lá animadas, né? E às vezes felizes, né? Então, foi uma grande perda para nós, né? Mas é a opção dela estar mais perto da casa da mãe dela, Dayal. Então, eu assino com o maior prazer esse requerimento. Senhor presidente. Continua a discussão. Também tomei a liberdade, e como presidente dessa casa, pedi para toda a edilidade assinar. Nós sabemos que um profissional, um funcionário público, vereador Paulo, não é virtude, né, do funcionário ser responsável, ser comprometido, enfim. Mas este requerimento é uma solicitação da comunidade. O vereador Chico já frisou. Eu recebi 7 solicitações, expondo, vereadora Norma, o motivo por que a secretária de saúde eu tinha exonerado, por que ela tinha saído. Algumas pessoas não sabiam da situação. E como bem o senhor falou, e isso, o depoimento de uma senhora bastante emocionada me falando, que não é a questão do atendimento, é a questão, vereadora Thelma, uma senhora que foi tantos anos secretária da saúde, que muito bem desempenhou essa função, a situação do acolhimento, né, o profissional que realmente acolhe. Eu, quando redigi o requerimento, foi muito mais em função disso, até para que sirva, e depois eu vou fazer um outro requerimento à secretária da saúde aqui na sequência, que sirva de incentivo para todos os profissionais, que além do atendimento funcionário público, que realmente acolhe as pessoas nos seus momentos mais difíceis. Não indo mais, queria discutir, coloco a votação os vereadores que aprovam, permaneçam na questão, os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes, requerimento 667 de 2018. Requerimento 668 de 2018, de autoria do edil Coronel Mário, requer que seja encaminhado ofício ao excelentíssimo prefeito municipal Gilberto dos Passos e à senhora Zenici Dreyer, secretária municipal de saúde, solicitando informar se a lei 6.077 de 2017, de 17 de agosto de 2017, que dispõe sobre a pesquisa de satisfação dos usuários do serviço público prestados por todas as unidades de saúde do município, já foi regulamentada e colocada em prática. Caso contrário, se existe prazo para o início de seu cumprimento. Está em discussão o requerimento 668 de 2018. A logística para colocar em prática uma lei dessa, vereador Thelma, não é muito simples. Todavia, eu já havia conversado com a senhora secretária, né, que existem reclamações, mas também existem elogios. E para nós sabermos, até como instrumento de avaliação, de como está sendo dado o devido tratamento aos usuários do sistema de saúde, né, que eu formulei esse projeto de lei, que foi sancionado pelo prefeito em agosto de 2017. Porém, friso, sei que a regulamentação, a questão de colocar em prática não é tão simples, mas extremamente importante como instrumento de avaliação. O ideal que o vereador Paulinho até apresentou, que todas as secretarias fossem avaliadas, né? Mas essa da saúde é extremamente importante, até para que nós, enquanto representantes da comunidade, possamos ter o diagnóstico do que efetivamente a comunidade pensa. Porque o que as redes sociais hoje colocam, via de regra, reclamações, eventualmente algum elogio, né? Mas nem sempre isso reflete a realidade. Então, esse instrumento é extremamente eficaz para que os gestores públicos possam, né, medir realmente o que está acontecendo e o que a comunidade realmente espera na área de saúde. Em função disso, eu estou formulando um requerimento, não numa forma de pressionar a secretária de saúde, porque a gente sabe que a demanda de trabalho é realmente muito grande, as reclamações, né, vereador Vilmar, nós falamos uma reunião com o prefeito de investimento, mais de 10 milhões, a mais do que já investido, e assim mesmo a demanda realmente só tem aumentado, ela é muito grande. Mas eu acho que seria importante até para a nossa secretária ter esse diagnóstico, em função disso que eu formulei requerimento. Não havendo mais querer discutir, coloco em votação os vereadores que aprovam a permanência, os contrários se manifestem. Está aprovado o requerimento 668 de 2018. Requerimento 669 de 2018, de autoria do edil Coronel Mário, requer que seja encaminhado ofício ao excelentíssimo prefeito municipal Gilberto dos Passos e à senhora Morgana Dirchinab Olessac, secretária de administração, solicitando informar o que segue. 1. Até quantas parcelas a pessoa pode recolher ao Fundo de Contribuição de Melhorias por recebimento de melhorias de infraestrutura como o asfalto?
2. Fornecer o percentual estimativa de pessoas que contribuem para o fundo. 3. Qual o valor que o município tem a receber por obras já executadas? 4. Caso o contribuinte não efetue recolhimento ao fundo, a contribuição é inscrita em dívida ativa? Está em discussão o requerimento 669 de 2018. Formulei esse requerimento. Uma das grandes reclamações da comunidade, principalmente nesse período de chuva, é a questão da infraestrutura, vereador Célio. O senhor já foi secretário de obras, tá? Eu já tinha conversado aqui com relação também a nós tentarmos uma discussão de melhoria do projeto de pavimentação comunitária. E os dados que nós temos, vereador Célio, com relação ao Fundo de Contribuição de Melhoria, não são os dados concretos. Por isso que eu coloquei até no requerimento como estimativa, porque eu não sei se a própria Secretaria de Administração dispõe de todos esses dados. Agora, é muito injusto a gente ver pessoas assalariadas, né, pagando lá mensalmente a melhoria da contribuição com relação ao asfaltamento, da melhoria da infraestrutura, a contribuição paga, e ver outros que podem pagar, que teve seu imóvel valorizado e não o fazem. Então, a gente, para não levantar dados não concretos, digamos assim, eu lembro no início da gestão passada, o vice-prefeito falou, enquanto secretário de administração, algo em torno de 25 milhões, que estava deixando de entrar nos cofres públicos em função, né, da não contribuição do Fundo de Melhoria. Imagino eu, se metade disso, né, as pessoas tivessem essa consciência e fizessem esse depósito, eu posso usar como exemplo, e já falei nessa Casa de Leis, e torno a falar, porque voltou o assunto para mim. Hoje ainda liguei para minha irmã, em função do falecimento da minha mãe. Eu queria saber quantas parcelas foi feito para minha mãe. Foi feito em 60 parcelas de R$ 62. 100 parcelas de R$ 62. Então, não sei se são todos os casos, se é elástico para todos, né? Eu acho que a questão somente para quem recebe até 2 salários mínimos, alguma coisa assim, né? Normal é até 72, é possível. Daí para 100, daí tem algumas normas específicas lá que vão regular isso, né? Certo. Mas até 72 vezes qualquer cidadão pode fazer. Pode fazer, pois é. Aí muitas pessoas deixam de contribuir, o Poder Executivo não tem caixa nesse fundo para movimentar a questão da infraestrutura e beneficiar uma série de pessoas. Com a palavra, vereador Célio Galés. Senhor presidente, senhores vereadores, eu lembro, e é só, eu lembro dessa questão, porque muitas vezes eu cobrei isso do Executivo, porque na verdade é assim, ó, cada vez que tem audiência pública de prestação de contas, né, cada quadrimestre, é só olhar lá o que entra, qual o montante de receita. Se o senhor falou que nós temos, se o município tem para receber 25 milhões, eu creio que no ano não chega a 500 mil de arrecadação. Por isso eu até vou ficar atento, né, quando chegar nessa casa a resposta do vosso requerimento, para ver se isso aumentou. Mas eu creio que não ultrapassa esse valor. Claro que agora me parece que o Executivo está notificando, porque também se não notificar, infelizmente, não há o pagamento dessas contribuições de melhoria. E aí é uma situação, toda vez que se vai discutir a construção de um novo asfalto, todo mundo levanta a mão para pedir, eu quero na minha rua, mas quando chega o momento da contrapartida, que aí é outra história, não cobrem do outro, não da minha rua. E se não houver essa contribuição, não vai acontecer obras tão fácil assim. Nós sabemos, a gente tem conversado bastante com o nosso prefeito municipal, primeiro, da necessidade, isso não se discute de pavimentação, mas do desejo dele, do desejo do Executivo num todo, querer pavimentar as ruas. Agora, o Estado não tem dinheiro, estamos com dificuldade de financiamento por falta de dinheiro também, né, com os bancos. E se não houver, não vou retornar para os cofres parte dessa contribuição, vereador Paulo Glinski, e nós aprovamos aqui inúmeras delas, de leis autorizando a cobrança de rua por rua, se não retornar aos cofres públicos, não vamos fazer pavimentação alguma. Eu sei que Vossa Excelência fala da pavimentação comunitária, mas num todo, né, eu sei de algumas ruas
A Fed Jones Fire é uma delas que o pessoal está pagando, mas algumas pessoas estão pagando. Então, a pergunta que tem que ser feita: todas as ruas pavimentadas nos últimos 10 anos estão sendo cobrados? Porque aí entra uma outra questão. No passado, vereador Paulo Glins, que é o senhor que é operador do direito, né, advogado, sabe que quando chega a hora de cobrar, lá vai as pessoas procurar um advogado, porque houve erro daqui, houve erro de lá, e sempre houveram muitos erros, né, e acabou com que algumas pessoas que hoje estão no executivo lá atrás tiraram o dinheiro do executivo, né, faz parte do jogo, hora está de um lado, hora está do outro, mas isso tudo acabou fazendo com que as pessoas tivessem prejuízo. Eu sei que é meio complicado falar de contribuição de melhoria, mas se queremos mais, precisamos fazer a nossa parte, né? A população precisa pagar. Eu tive pavimentação na Fauri de Lima, que é uma rua minha, que eu, quando solicitei, eu fiz questão de ir morador por morador, dizendo: haverá uma pavimentação, porém haverá uma contrapartida nossa, que é a contribuição de melhoria. Todo mundo concordou. Aí houve erros, algumas situações ninguém precisou pagar, mas não que os moradores não quisessem pagar, ou que eu não quisesse, né? Só que alguma coisa tem que ser feita certo para que realmente aconteça mais pavimentações, é o que o senhor falou. Sem dinheiro nós não vamos fazer. E hoje o prefeito nosso é o Beto Passos, o senhor Beto Passos. Amanhã, ou daqui 2 anos, pode ser qualquer um dos senhores aqui dessa casa, porque competências tem. E aí, como que vamos atender a população? De que forma? Com que dinheiro? E essa é uma das formas de retornar aos cofres públicos aquilo que está previsto em lei. Então, a questão maior está sendo cobrado, né, aquilo que foi lançado de maneira correta? Esse é um outro questionamento que talvez tenhamos que fazer. Mas tem que retornar aos cofres públicos, porque senão não vai ter dinheiro, vereador Vilmar Sidoski, para atender as demandas da nossa comunidade. Não estamos falando em mais pavimentação, estamos falando em manter as ruas. O vereador Chico, quero aproveitar, fala da rua que o senhor pediu para fazer a limpeza, agora a Genor Fabio Gomes. Eu passei por lá hoje, né, porque as ruas próximas são descidas, quer dizer, traz a pedra para cima do leito da rua. Se não for feita uma limpeza urgente, vai causar prejuízo àquela pedra. O pneu, passando por cima da pedra, corta o asfalto, corta a massa, vai dar infiltração e logo, logo vai acabar com o asfalto. São, às vezes, atitudes pequenas, mas que causam, né, se não for feito esse serviço que Vossa Excelência falava, vai danificar o asfalto. E aí já não temos dinheiro para fazer mais. E como é que vai ficar com esses que já existem? Então, quero cumprimentá-lo pelo requerimento. Eu sei que algumas situações ultrapassam 72 vezes. E ainda há uma situação, a partir do momento do parcelamento, se a dívida é R$2.000, dividida em 70 vezes, a partir dali não há mais... é 70 vezes 7, um exemplo. Né? Então, 70 vezes, são quantos? 6 anos? 6 anos não tem nenhuma majoração, né, do valor. Realmente as pessoas não pagam. Por quê? Eu sei que é interessante, eu também quero a conclusão do meu asfalto lá na minha rua, né, eu tenho cobrado do prefeito, como os senhores têm cobrado, como o vereador Verca cobrou da sua, mas nós temos que fazer a nossa parte também. Senhor presidente. Olá, vereador Paulinho Basílio. Boa noite aos colegas vereadores, as vereadoras, os amigos canoenses que hoje nos prestigiam, internautas. Parabenizar pelo seu requerimento, né? É importante que chegue ao nosso conhecimento qual é o tamanho desse rombo, né? Vamos dizer assim, para que o município possa, através disso, realizar maiores investimentos. Mas eu quero pegar um gancho na fala do vereador Célio Galeski, né? Onde ele fala da questão transitória do poder, né, vereador Célio? Hoje é um prefeito, amanhã é outro, mas o que não pode acontecer é que esse governo, ou qualquer outro governo, deixe de realizar projetos
para que um próximo governo, uma eventual ou reeleição do que aí está, ou enfim, mudança, sofra por não ter projetos de um governo que não os realizou, né? Vários desses asfaltos que estão sendo entregues agora só estão sendo entregues porque existiam projetos anteriores e foram dado continuidade, né? Quando eu fiz um requerimento recentemente sobre a questão dos 30 quilômetros que foram prometidos no plano de governo, rolou uma polêmica, enfim, mas eu não quero polemizar. Só que nós temos que entender que as coisas só saem se tiver projeto, se tiver financiamento, se der um jeito de cobrar do contribuinte, se for buscar dinheiro com os deputados, enfim. Então, o meu questionamento, óbvio, que o município tem que ir atrás do que está sendo devido pelos contribuintes, mas não pode atuar só nessa linha, né? Tem sim que buscar, mas o crédito, o juro está alto. Pois é, mas então não vai fazer obra. É uma conta simples. Se está muito alto em uma linha de financiamento, tenta buscar outra, né? O que eu quero falar é simples e objetivo. Se não houver nesse governo tentativa, e eu sei que está havendo, mas se não houver conclusão das tentativas de financiamento ou de projetos, quem vai pagar não é o atual governo, é o próximo que vai receber um município sem projetos. Então nós temos que intensificar essa questão dos projetos, né? Quando estive na prefeitura, nós tínhamos a Liliane, que diuturnamente estava atrás de projeto de cadastrar isso no ministério tal, cadastrar isso em tal secretaria. Para quê? Porque os governos passam, mas as políticas públicas têm que ficar. Então, vereador Vilmar, o senhor como líder do governo, de repente tenta dar uma cobradinha, uma atenção, né, nessa questão dos projetos. Eu sei que está sendo feito, mas tem que intensificar para que ali na frente o município não fique sem realizar nenhuma obra por conta de que não foram cadastrados projetos, né? A gente tem que dar continuidade e é isso aí, não dá para parar, assim como o atual governo recebeu projetos prontos dos governos anteriores. Deus ajude que o próximo governo receba também projetos prontos do atual. Seria essa a minha colocação. Muito obrigado. Senhor Paulinho, tivemos recentemente numa reunião secretários e o prefeito, o secretário Rafael, do Planejamento. Tá, o senhor falou em projeto, de repente, vereador Vilmar, seria importante a gente saber o quantitativo de projetos que estão em andamento, cadastrados. Tá? É um número bastante considerável. A preocupação, e eu coloquei isso para o prefeito também, é o tomar dinheiro no mercado financeiro para deixar a grande conta juro abusivo para pagar para outro prefeito. Nós sabemos que as vias de avançar cidades, que tem um juro mais baixo, Profundan, que seria muito difícil atualmente a captação, dado a situação do Estado brasileiro, digamos assim. Não vou referir município, Estado de Santa Catarina, o Estado como um todo. Esses projetos, né, eles estão feitos, eles estão sendo feitos. Agora, a captação do recurso, eu orientei o prefeito, não uma orientação específica, mas falei da preocupação minha com relação a pagamento de juro. Captar dinheiro a 14% para mim, viu, essa dívida para o próximo, ou os futuros prefeitos, na verdade não é do prefeito, a dívida é da comunidade. A comunidade vai pagar. Mas eu fiz essa provocação também, porque muitas vezes, tá, o Poder Executivo também, nós como legisladores, temos que criar mecanismos, talvez, vereadora Norma, de solicitar à comunidade de uma participação, de levar valores. Eu convidei aqui o proprietário da empresa Cimentela para uma conversa com relação a calçadas. Ele me trazia uma situação de Porto União, onde foi feito um termo de ajustamento de conduta e a empresa vencedora, segundo informações dele, estava cobrando R$120 o metro de calçada pronto. Retirar a antiga, colocar a nova, enfim, dá pronta a obra, tá? Ele me colocou, não oficialmente, mas oficiosamente, que ele levou uma proposta de Porto União, conversando no Ministério Público, que isso é possível fazer a R$80. Então, antes que venha um termo de ajustamento de conduta, eu acho que o próprio prefeito, a Associação Empresarial, o CDL, nós tínhamos que fazer um grande esforço. Nós falamos muito em calçada, acessibilidade, tudo isso é falado, né, de
provocarmos também a comunidade e aqueles que, principalmente que podem, porque nós sabemos que questão de fundo de contribuição e melhoria, muitas famílias estão endividadas, estão com problemas, não têm condições de pagar. Mas para quem pode, essa provocação tem que ser feita. Esse é um entendimento meu, mas por quê? Porque senão a coisa não avança, vereador Paulinho. Mesmo que tenha o projeto, tá? E se ele não for executado, 30 km de asfalto, ou seja, quanto for, quilômetro de asfalto em torno de 1.100.000, é difícil captar isso, mesmo que a capacidade de endividamento do município seja em torno de 20 milhões, aquilo que nós aprovamos nessa Casa de Leis, mas essa preocupação, tá, de movimentar, de provocar, de convidar a vereadora Norma, que tem uma casa em determinado local, a vereadora Norma, olha, a senhora foi asfaltado, a sua residência valia 100, agora vale 130, tá? A senhora pode parcelar esses 5 aí em 70 vezes? Eu acho que tem que haver uma provocação para as pessoas, porque muitas vezes quando falam em valores, as pessoas se assustam. Você vai ver um valor de 5, 6, 7 mil reais para pagar uma vez, talvez seja pesado. Mas se ele entender que esse fundo de 100, 200 reais que ele está pagando por mês, vai fazer um fundo, uma caixa para poder asfaltar outras ruas, talvez haja essa consciência daquelas pessoas que podem. Nós sabemos que o momento do país é muito complicado, mas essa preocupação, enquanto nós, legisladores, no meu entendimento, nós temos que fazer. Até mesmo porque, viu, vereador Paulo, antes de lhe conceder a palavra, eu conversava hoje, vereador Célio, com um cidadão ali da rua Antônio Liller, porque eu moro no bairro Tricolim, né, a Antônio Liller é ligado ao cemitério até a Dantisca, uma rua extremamente importante, de uma passagem muito grande. Mas eu questionei ele, tá? Se for feito o asfalto, tá? E tiver fundo de contribuição e melhoria, só a sua frente ali o senhor vai ter que pagar 5 mil reais, dividido em 72 vezes, o senhor paga? Não, eu não vou pagar, isso é dever do município fazer o asfalto. Aí fica difícil. Eu falei isso mesmo para ele, aí fica difícil. Por isso que eu fiz o requerimento e essa provocação, até para a gente saber o que tem efetivamente. Mas eu falei, mas o seu imóvel vai ter uma valorização venal, o senhor vai ter uma qualidade de vida, né? Asfalto é qualidade de vida. Né? Não, enfim, visão de um cidadão. Palavra Paulo Glinski. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, comunidade que nos honra com a presença, internautas, só para, como o vereador Vilmar, para contribuir um pouquinho com o importante tema do debate, essa questão da contribuição e melhoria, o grande gargalo que existe é a dificuldade do lançamento. E não é uma dificuldade de hoje, nem desse governo, nem do passado, e nem de Canoinha, só é uma questão geral, existe uma dificuldade técnica para você lançar a contribuição de melhoria. Por mais que os municípios estão se aperfeiçoando, se aprimorando, por mais que Canoinhas venha nos últimos anos adotando mecanismos para o lançamento, mas acontece que chega um determinado momento que alguém avisa os moradores, viu? Entra judicialmente que consegue cancelar o que tem uma chance muito grande de cancelar. E esse fato, junto com a questão econômica, junto com essa questão que Vossa Excelência colocou agora, de que talvez a pessoa pense que não tem a obrigação de contribuir, que teria só o direito a receber o asfalto, esse aspecto junto faz com que uma pessoa que não queira pagar numa rua procura as demais e a grande maioria acaba ajuizando o processo e não pagando, como aconteceram em vários casos aqui, historicamente, nem vamos falar de 1 ou 2 ou 10 anos, vamos falar de vários casos. O que talvez, e aí pegando o gancho do que o vereador Paulinho falou, o que talvez nós podemos ter é, com um número significativo de projetos, na hora que tiver o recurso, infelizmente, fazer a escolha de que vai ser pavimentada aquela rua que a grande maioria, ou que a totalidade quis, e inverter o procedimento, ao invés de lançar posteriormente, você pactuar com esses moradores, aí, ajustar, contratar com eles que vai ser o valor X, que a valorização vai ser, que é um critério subjetivo, que a valorização, mesmo sendo subjetiva, vai permitir com que ele pague um valor tal em tantas parcelas, as pessoas pactuam, é um instrumento jurídico, depois não pagou, o município vai executar. Mas isso não é feito também, porque na hora que se fala em pavimentar uma rua, com todo respeito e não querendo trazer para nós uma situação, mas até nós vamos lá na rua dizer, olha, estamos conseguindo o asfalto para vocês. Sim. E depois, muitas vezes, a pessoa pensa, não, mas isso aqui veio por verba, às vezes nem sabe que é financiamento. Às vezes as pessoas nem sabem, veio aqui de certo uma verba, fundo perdido, não tem por que pagar. Então, eu só queria fazer esse comentário, tem que mudar o mecanismo do lançamento. E se não vai pavimentar todas as ruas, mas aquelas pessoas que pretendem que a sua rua seja pavimentada, hoje tem condição de pagamento, é a longo prazo, valoriza o imóvel, fica melhor.
tem que se diferenciar aqui ruas arteriais onde passa o ônibus, ruas que atendem o transporte escolar, essas são diferentes. Ali, se as pessoas não têm condição, uma grande maioria, não importa, você vai ter que fazer a pavimentação. A gente fala de ruas onde é possível pavimentar, dependendo exclusivamente do recurso e da vontade daqueles moradores. E outro detalhe, já existe um valor significativo de financiamentos para se pagar nesse momento e futuramente. Sim. Então nós vamos ter, de repente, daqui a 2 ou 5 ou 10 anos, aí um momento que quem tiver com a caneta na mão vai dizer, olha, eu não tenho recurso para o diesel, para as máquinas, porque eu tenho financiamento contratado em tal ano, que começou a vencer, e agora isso é tudo com, a grande maioria é com retenção já no repasse. Então é um assunto que o requerimento, e o requerimento é importante por causa disso, vindo essas informações para que a gente possa, quem sabe conjuntamente aqui, auxiliar o executivo na busca da alternativa, porque isso não é para essa gestão, não é para nós, isso é Sim. a médio e longo prazo, isso é para Canoinhas, é pro bem da comunidade. Obrigado. Senhor presidente. Fala, vereador Demilson Verde. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, cumprimentar aos que nos assistem, aos internautas da internet, aos canoenses aqui presentes. Eu não ia fazer uso da palavra, mas escutando atentamente o que os senhores vereadores e vereadoras falaram, quero parabenizar o nobre presidente, Coronel Mário, por esse requerimento. Eu sei que é bastante difícil a gente ver que o nosso povo, a comunidade, ele vem sofrendo bastante, tanto o senhor mesmo frisou, quanto o endividamento, não só por parte dos cidadãos, das empresas, questão do governo federal, estadual. Mas eu vejo assim, senhor presidente, eu volto a falar porque eu estou com a resposta aqui, eu não ia usar a palavra, mas eu, depois que escutei, vereador Paulo, atentamente tudo que vocês falaram, que a resposta que veio do secretário de Planejamento ao requerimento que fiz nessa casa há pouco tempo atrás, sobre a rua João Sabatic. Aí diz o seguinte, assunto do requerimento 610, foi formulado e aprovado pelos senhores vereadores, que diz o seguinte, com nossos mais cordiais cumprimentos, vimos através deste, em atenção ao requerimento 5.610, referente à solicitação de estudos para reperfilamento da rua João Sabatic, bem como conserto de bocas e lobos da via. Informamos que, por se tratar de uma obra executada em lajota sextavada, em concreto, não é tecnicamente possível realizarmos o reperfilamento na mesma. Aí vamos encaminhar à Secretaria de Obras uma solicitação de reparos nos trechos que estão apresentando problema, bem como das bocas de lobo. Desde que eu assumi essa Câmara de Vereadores no início do ano, eu venho fazendo indicação aqui, senhor presidente, tanto, não só ali para as ruas do bairro das Palmeiras, mas a gente vem respeitando o executivo, a gente sabe do trabalho, eu já fui vice-prefeito, a gente sabe do trabalho, a responsabilidade que é de manter em dia os serviços com a população. Mas eu não posso aqui me conformar, senhor presidente, o senhor falando ali em taxa de melhoria, a maioria dos moradores ali da rua João Sabatic, no bairro das Palmeiras, todos pagaram isso aqui, pagaram bem, mais de R$4.000 na época. Eu fui um que paguei, tenho o recibo, foi executado não pelo município, mas executado por uma empresa terceirizada, e quero dizer que aquilo ali é uma vergonha. Eu estou sendo cobrado diariamente pela nossa comunidade, bocas de lobo a céu aberto, o dia que caiu um pedestre, um bicicleteiro, se quebrar, se matar, Vilmar Toski, como o senhor falou já hoje do requerimento ali do tubo ali da entrada da CIA Canoinhas. Então, eu vi semana passada um caminhão chegando no mercado Piruçi, em frente ali no bar. O caminhão não podia entrar encalhando num buraco onde tem as lajotas. Aí eu conversei com mais vizinhos, porque aquilo está uma vergonha ali. Agora pergunto para o senhor, como é que agora nós, vereadores, somos cobrados, assim como o vereador Paulo Glinski colocou,
Como que a população vai confiar em pagar novamente taxa de melhorias se o que for feito, foi executado hoje, nem para arrumar aquilo nós não conseguimos? Aí eu vou fazer amanhã um outro requerimento, então pedir para retirar tudo aquilo ali, que faça asfalto. Já foi pedido aquele trecho ali debaixo da rua Duque de Caxias até a rua Marechal Floriano, né? Não. Rondon, Marechal Rondon, que desce. Só aquele trechinho. Lá não dá para fazer, veio a resposta, porque não sei o quê, porque não tem tubulação, então está ficando difícil, sabe? Então, eu quero aqui, né, falar com o senhor prefeito, vice-prefeito, peço aos senhores vereadores, né, da situação que nos ajudem. Eu estou falando da rua João Sabato, que é a até porque o Chico Mineiro também fez hoje, né, uma indicação ali para limpeza, tanto da Genor Fábio Gomes, como da rua Lois Stuber. Ali nem asfalto tem, né, mas realmente precisa. Então, senhor presidente, eu só queria, sim, parabenizar pelo seu requerimento e, como o senhor falou, provocar, né, uma discussão, mas eu vejo assim que depois um serviço executado, mal feito, como está lá. Esse é o requerimento que o secretário de Planejamento mandou, isso aqui, a gente é vereador de situação do governo, mas infelizmente a gente tem que falar, porque nós estamos sendo cobrados diariamente. É só assessor nosso aí da parlamentar esteve comigo lá também, verificou, o Sérgio, né, até foi conversado com alguns moradores ali, e eles mesmos, se eu não tivesse feito o requerimento, eles já estavam entrando com via, acho que até judicial. Então, eu só queria fazer esse desabafo, senhor presidente, porque ali já é um caso que foi pago, né, e agora nós temos que arrumar alguma situação para resolver. Friso bem que não foi o município que fez, foi uma empresa terceirizada, né, aprovada em lei e tudo, mas hoje nós estamos com, não é só ali na rua João Sabato, mas em todo o nosso município. Então, seria isso, senhor presidente, e parabéns pelo seu requerimento. Presidente Wilson, nós podíamos falar muita coisa ainda, tá? Eu usava muito no quartel 2 termos, problemática e solucionática. A problemática está instalada, a comunidade não quer saber de que forma nós, gestores, nós, vereadores, nós, representantes da comunidade, a comunidade quer a solução e com o direito de cobrar, tem o direito de cobrar. E nós temos o dever, né, de ir atrás disso também. De que forma, vereador Célio? Não é fácil, mas temos que cobrar. Por isso que eu provoquei novamente a discussão. A gente sabe, está cansado até de ouvir isso nessa Casa de Leis. Às vezes até a gente é redundante nisso, né, de trazer assuntos que são reiteradamente discutidos. Mas nós não podemos também ouvir da comunidade isso e simplesmente nos calar, até por questão de omissão. Nós estamos representando, e por isso que a gente traz, e as pessoas nos cobram muitas vezes, vereador Paulo, né, a formulação do requerimento, muita retórica, a coisa não acontece. Mas, ao menos, eu, como representante, eu sou obrigado a dar um encaminhamento. Por favor. Senhor presidente, senhores vereadores, eu estava aqui pensando, eu não sei se cabe no vosso requerimento, mas talvez seja importante para essa casa nós sabermos, e a população saber, qual é o valor com relação à pavimentação que o município deve, né? Qual o montante pago mês a mês e quando que termina essa dívida. Até porque eu lembro, e o vereador Paulo Glinski pode me ajudar ou confirmar, na legislatura passada, o ex-prefeito Beto Faria teve essa casa, uma reunião das comissões, e ele falou que a dívida que ficaria para esse governo, independente de quem ganhasse a eleição, não eram valores altíssimos. Não sei se Vossa Excelência lembra, né? Mas aí a pergunta estavam inclusas as últimas pavimentações, sim ou não? Sim ou não? Porque não chegava a... Quanto, vereador Paulo, se o senhor me ajuda, mais 7, 8 milhões? Então não era um valor alto isso. Então eu acho que até era interessante, né, a gente saber realmente quanto que o município deve, né? Eu concordo com a fala do nosso presidente, Coronel Mário, com relação à taxa de juros, 14% é muito alto, se considerarmos o aumento da arrecadação do município muito abaixo disso, né? Em pouco tempo, dependendo do valor, torna-se algo difícil de pagar.
mas eu não sei se, com a concordância dos senhores, vossa, presidente, nós colocar nesse requerimento, fazer um outro, né? Eu acho que até era interessante um outro requerimento, ou pelo menos para o dia de amanhã, para a gente saber qual é o total da dívida com relação à pavimentação, né? Porque é o que nós estamos falando agora. Né, o prazo dessa dívida, quanto é pago mês a mês, porque é aquilo que o vereador Paulo Glins já falou, ele já vem descontado das receitas do município, do FPM, né, enfim, daquilo que vem para o município, ele já nem chega, ele fica lá. Né, mas a gente precisava saber também, para aí poder falar, vereador Edmilson, né, porque nós estamos falando de uma outra situação, que eu entendo que ali era a questão do fundo, porque o fundo, quando foi instituído, e aí, de novo, vereador Paulo Glins, quero que o senhor me ajude, mas para mim que foi em 98, 99, com as pavimentações da Roberto Enes Filho, que era atrás do cemitério, essa aqui das antenas, o intuito da contribuição de melhoria, ele veio com aquilo que era fazer as pavimentações, a população contribuir, juntar no fundo e ir para frente, a coisa andar, né? O fundo era para aquilo. Que daí teve aquele problema de que tinha que fazer em cima da hora para ganhar a eleição, umas lajota muito mal feita, né? Deu problema sério. E ali a coisa desandou. Né? O objetivo, a ideia, o projeto era muito bom, vereador Chico. Né? Se a coisa tivesse dado certo, certamente teria diminuído o déficit de ruas a serem pavimentadas no nosso município. Mas, infelizmente, a coisa não andou. Só que, por isso que aconteceu na Rua da Vossa Excelência. As pessoas, elas almejam, elas desejam, elas querem a pavimentação a qualquer custo. Aí tem uma possibilidade que essa pavimentação comunitária que é mais barata. Mas o mais barato foge a qualidade, né? Que eu sempre digo, na minha rua não quero pavimentação como essa, porque a base não é feita. E aí, até vou parar a fala, porque nós ficaríamos aqui até amanhã falando disso. Né? Mas eu pretendo, então, acho melhor deixar para amanhã esse requerimento formulado de uma maneira que fique bem claro para termos todas essas informações. Não havendo mais que discutir, coloco em votação os vereadores que aprovam a permanência das questões contrárias se manifestem. Está aprovado o requerimento 669 de 2018. Requerimento 670 e 671 de 2018, de autoria de toda a edilidade, que os vereadores, pela unanimidade, requerem que sejam registrados nos anais do Poder Legislativo canoinhense voto de profundo pesar pelos falecimentos dos senhores Sérgio Trevisani e Rogério Bastos, determinando que sejam comunicadas às famílias enlutadas. Por tratar-se de requerimento de pesar, os integrantes da mesa diretiva deferem automaticamente. Só poderia deixar de fazer uma breve menção. O subtenente Rogério Bastos, da Polícia Militar, qual trabalhei no 3º Batalhão, foi um professor para mim na época, porque a gente vinha aspirante lá em 85, totalmente cru da academia, e você pegava aqueles sargentos muito antigos no batalhão, com muita experiência. Doutor Paulinho, hoje se discute questão salarial, policiais, enfim, mas só para o senhor ter ideia, o subtenente Bastos, na época, ele dirigia um armazém que tinha no quartel, porque lá nos idos de 1970, existia no batalhão um armazém e um açougue. O policial militar recebia tão pouco, vereadora Norma, que não tinha crédito na praça. Ou o comandante instituía algo nesse sentido dentro do batalhão, ou, literalmente, os policiais iam passar por dificuldades. Para quem foi filho de policial e acompanhou toda essa época, sabe do que eu estou falando. Então, você cotizava um grupo e matava um boi lá no salseiro, trazia, dividia esse valor para poder comer carne, senão não comia. O salário realmente era muito baixo. Então, o subtenente Bastos sempre esteve à frente desse processo. Foi um ser humano ímpar, assim, extremamente bondoso, generoso, e eu não poderia deixar de fazer essa menção. O senhor Sérgio Trevisani também tentou numa história nesse município, mas eu estou falando do subtenente Bastos porque eu trabalhei diretamente com ele e foi realmente um ser humano, como nós fazemos a referência, acima da média, né? Contribuiu muito, né? Que Deus, na sua infinita bondade, o acolha, com certeza, dentro de todos os seus méritos espirituais, que um ser humano como ele teve. Estive lá no sepultamento, fiquei muito emocionado junto com a família, mas realmente marcou a minha história enquanto militar.
Requerimento 672 de 2018, de autoria da vereadora Camila Lima, em nome do vereador Mirim Victor Noemberg, requer que seja encaminhado ofício ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Gilberto dos Passos e ao senhor Josemar Jubanski, gestor da Fundação Municipal de Esportes, solicitando informar qual o motivo do fim do campeonato do interior do município, onde reunia várias equipes de atletas, proporcionando lazer às comunidades interioranas. Está em discussão o requerimento 672 de 2018. Só gostaria de agradecer os senhores edis pela formulação das indicações, dos requerimentos dos vereadores mirins, vereador Vilmar, porque eles quando vêm aqui para a sessão, eles sentem-se muito valorizados com seus padrinhos, né, acolhendo os seus pedidos. Eu agradeço, vereadora Camila, pela formação de requerimentos, os demais que formularam várias indicações no dia de hoje. Muito obrigado pela compreensão, e a elaboração e apresentação desses requerimentos. Era o que tínhamos. Não havendo mais queira discutir, coloque em votação. Os vereadores que aprovam, nós estamos contrários, manifestem. Está aprovado requerimento 315/2018. Era o que tínhamos. Perdão, requerimento 672/2018. Muito obrigado. Passamos às explicações pessoais. Senhor primeiro secretário, informar se existem vereadores inscritos para falar sobre matérias de interesse pessoal. Vereador Célio Galeski. Palavra, vereador Célio Galeski. Senhor presidente, senhores vereadores, nos últimos dias choveu muito no nosso município, aliás, em toda a região, e acabou trazendo alguns transtornos, né, com relação a estradas, mas algumas críticas, né, por parte de pessoas, de certa forma com razão, porém o município não tem culpa disso, o executivo não tem culpa disso, a Secretaria de Obras também, mas eu quero aqui fazer um relato. Eu acompanhei o senhor prefeito municipal e membros da Secretaria de Obras no sábado, fazendo uma visita ao distrito de Pinheiros, e aí o que eu vi lá? Se nós buscássemos fotos, registros do passado, vereador Vilmar Sidowski, certamente aquela região ia estar com dificuldades enormes, né? Eu mesmo, quando fui secretário, sofri com aquela situação, e estou fazendo essa fala para confirmar aquilo que eu sempre acreditei, que esse convênio, embora cumprido exclusivamente pelo município e não pelo Estado, o Estado cumpriu ao ceder a MAC, os equipamentos, né? Mas o município arcou e está arcando financeiramente com isso, com pagamento de 2 funcionários que tem lá, que são os operadores de máquina, com óleo diesel, com material, enfim, aluguel de uma pedreira que nós temos lá, que, embora ela não seja a mais adequada, se falar em termos, teria que ser britado, mas ela resolve a questão. E o que eu pude ver é que, mesmo com todos esses problemas, com a quantidade de água, né, que caiu, causou pouco prejuízo àquelas comunidades. Eu falo daquelas porque aquelas que eu tenho maior contato, eram aquelas que eu acompanhava mais diretamente, muito embora na condição de secretário de obras de 2013 era diferente, mas na condição de vereador que eu podia ter esse acompanhamento. E realmente aconteceu alguns atoladores, né, uma situação assim, mas a resposta que a Secretaria de Obras deu foi imediata. Não ficou ninguém sem passar. Eu fui lá, eu acompanhei, estavam trabalhando no sábado, trabalharam ontem, mas uma situação que não causou tanto dano à população, pelo menos do Distrito Pinheiros. Nós sabemos, e aí algumas pessoas podem até me criticar, mas você não entrou em todas as estradas. Ora, ninguém consegue entrar. Tem situação que realmente é complicado, vereador Paulinho, se nós formos em todas as vias, né? Mas na sua grande maioria, que é a questão do acesso principal, que é a CC 120, que é o trecho que dá um acesso a Pinheiros, aquela região, mesmo com toda essa chuva, vereador Paulo Glinski, dá acesso. Isso prova de que eu estava certo, de que eu sempre estive certo, né? E eu falo aqui,
do tempo que eu falava isso para o senhor Orlando Krautler, quando prefeito. Aliás, eu vi ele essa semana na prefeitura, como o tempo passa, né? Falei isso ao senhor Leoberto Wein, que foi prefeito no passado, para o Beto Faria, ex-prefeito nosso, e hoje para o atual prefeito, de que as condições que teríamos para atender pelo menos aquela região era através desse convênio. Porque ao atendermos aquela região com esses equipamentos, sobram alguns outros equipamentos para atender as demais regiões. Enfim, esse convênio ajuda a todos. E a prova disso foi o que aconteceu essa semana, que eu realmente pude ver. Então, quero parabenizar o pessoal da Secretaria de Obras, né? Trabalharam à noite, uns dias de semana isso é normal, sábado e domingo isso não era normal, e estão trabalhando, estão todos dedicados. Eu até falei para um rapaz, mas você não está indo para Curitiba hoje? Eu vou à noite visitar minha filha sábado à noite, né? Porque nós temos que dar acesso à comunidade. Então, isso não é muito comum vindo de servidores públicos, mas é o que está ocorrendo hoje nesse governo, nessa consciência. Nós sabemos da dificuldade que o município está atravessando em termos de falta de equipamentos, e aí a falta é culpa de quem, isso não importa, né? Não é o caso agora, mas a resposta imediata que está sendo dada. Eu só me preocupo, vereador Vilmar, é que essa semana vai continuar as chuvas, né? Pelo menos são as previsões. E aí, com os rios já com nível muito alto, e se chover o que é o esperado, está sujeito até a inundar, né? Alagar as ruas da cidade aí, que realmente será uma pena. Mas parabéns à Secretaria de Obras, que é aqueles que estão diretamente, né, nessa função, e é o que eles têm feito muito bem, ao Executivo num todo, pela resposta urgente que tem dado, pelo menos o quanto antes possível, para a população. E eu que passei por lá e tive toda essa dificuldade, eu sei, né? Às vezes estava chovendo, eu acordava à noite, e ainda bem que eu não sou secretário, né? Porque, digo ainda bem, porque realmente a pessoa que está lá, ele não sei se dorme, pelo menos eu no passado não dormia, né? Então, a população espera uma resposta, e quando se dá essa resposta, nós aqui, eu tenho essa obrigação de reconhecer isso. Então, parabéns ao pessoal da Secretaria de Obras. Vereador Chico Mineiro. Vereador Chico Mineiro. Senhor presidente, vereadores, só explicar aos internautas que eu estou com esse microfone que está com problema. Não que eu sou diferente dos outros, né, vereador Paulo? Mas é que esse aqui está com problema, então, como eu já sou acostumado, então, a segurar o microfone, não tive muita dificuldade. A respeito do posto ali da Água Verde, né, a médica, né, então ela passou no concurso, foi, mas eles não ficaram desguarnecidos lá, né? Então, tem 2 médicos lá, a doutora Damiele e também o doutor Fábio, que estão atendendo das 17 às 21 horas, dando suporte para o povo lá. E também fazer uso da palavra do Célio a respeito da Secretaria de Obras. Eu sempre digo, ali tem seres humanos trabalhando e não preciso ser humilhado, né? Humilhados por causa da quantidade de chuva, né? Não preciso aguentar desaforo também, mas houve um desaforo, né, pessoal para uma equipe, e eu pedi para que ele se mantesse calado, né? Que a resposta, não tinha que dar resposta nenhuma, continuei trabalhando. E eu acompanhei durante todo o período de chuva com eles, né? Salto Água Verde, Arroios, aqui também no Cerrito, Caraguatá, onde vertia água, vereadora Thelma, como se fosse um cano estourado, que até a princípio achava-se que tinha um cano ali. E eles trabalhando, sábado, quando eu me dirigia, na sexta à noite, para o Salto Água Verde, numa reunião, vinha de lá, operador de máquina, mais uma equipe todo embarrado, né, cheio de barro, trabalhando. Isso no sábado não aliviaram. Como as condições eram poucos de maquinário e caminhões, eles fizeram dobrar a quantidade. Pegando de uma turma às 7 até 1 da tarde, a outra pegava 1 até às 7. Então, fizeram 12 horas de trabalho sem folga. Então, quero parabenizar o Gil Baiano, em nome dele, ao Darcy, ao Nilson, que são os encarregados, a todos os operadores de máquina também, nas caçambas, que não mediram esforço, e não ficou ninguém sem passagem, vereadora Norma. Todo mundo
por um momento ali, tinha, né, a passagem, tá, não teve o sofrimento de ficar um transtorno, mas tiveram passagem trabalhando. Do pouco, eles fizeram muito, nunca fizeram tanto em tão pouco tempo também. Seria essas minhas palavras de conforto, Secretaria de Obras, e continue trabalhando assim, certinho, porque eu também já estive lá, sério. E a dificuldade era grande, isso eu sei. Eu ainda tinha programa de rádio que não dava oportunidade da gente dar resposta, só tinha a acusação. Então, a gente se manifesta em favor do Gil Baiano, e o que ele precisar, eu tenho certeza que a Câmara de Vereadores está pronta para auxiliar. Também dizer que recebemos aqui, então, né, sobre os do Dênio, do décimo, da passagem dos 550 mil, fiquei feliz que isso é a resposta de todos nós, vereadores. Acredito que o senhor vai usar da palavra para passar esse valor de 550 mil, né, presidente? Isso é resultado da economia, não minha, não do Paulo, mas sim, não do presidente, mas de todos os vereadores que então fez essa devolução desse valor, né? Seria isso, senhor presidente. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Edmilson. Da mesma forma que fez uso os vereadores Célio Galeski e Chico Mineiro, nós aqui do PR também queríamos aí parabenizar o secretário Gil Baiano, toda a sua equipe, que a gente sabe, né, Célio, não é fácil. Olha, tanto o vereador Célio, que foi secretário de Obras, eu, quando fui secretário regional, vice-prefeito, a gente sofreu muito, principalmente a estrada Barra Mansa ali, né, Célio? Então, devido a essas fortes chuvas, realmente que deu, né, foi 3 semanas a fio chovendo sem parar. E a gente sabe, vereador Paulo, da dificuldade que é, né, quando está com tempo bom, né, o vereador Célio até parabenizava o secretário Gil quando estava aqui, um pouquinho antes das chuvas, né? O senhor disse que sentia inveja, que ele pegou no mandato que não tinha chovido ainda. Só que o Célio tem que cuidar, quando o Célio fala, ele é meio vidente e acaba acontecendo as coisas. É brincadeira, né, Célio? Mas a gente diz realmente, eu escutei a entrevista do prefeito Beto Passos na Rádio Clube, parabenizar ao prefeito Beto Passos, ao vice Renato Pique, também sobre os esclarecimentos. Para falar mal, está cheio de gente, né? Quando está tudo bem, ninguém elogia, ninguém faz nada. Mas a gente tem que também deixar aqui e ciente, eu tenho acompanhado ali, principalmente também ali da fartura do Cerrito, o trabalho que eles fizeram realmente, né? Devido às fortes chuvas, estava feio, mas o secretário foi lá e realmente colocou material, principalmente material que precisava. Então, a gente vê, às vezes, postagens, né, que o pessoal coloca nos meios de comunicação da internet, principalmente, acusando. Jogar pedra é fácil, né? O problema é trabalhar. Eu digo porque quem já passou por isso, nós passamos, a gente sabe o quanto nós sofremos na época, vereador Paulo Basílio, né, eu contava como secretário, né, e o ex-prefeito Leoberto, ali naquele trecho, e o secretário de obras era o Célio Galeski, ali do trecho da Barra Mansa. Fico feliz, não fui para lá, mas o senhor dizer que está dando condições de tráfego lá. Então, fica aí também, né, os parabéns aí ao Gil Baiano, e também dizer que quando tiver tempo bom, né, é agora a hora de refletir, juntamente com a equipe do governo, ver onde estão os pontos fracos, onde deve fazer um planejamento, para daí, quando acontecer as fortes chuvas, não ter alagamento. A gente sabe que muitas vezes tem pontos que, né, não tem, ou está tubulação entupida, ou alguma coisa, mas, enfim, né, com planejamento, tudo se resolve, e parabenizo o secretário Gil Baiano, porque não é fácil mesmo. Ele, numa situação dessa, eu também nem dormia na época de enfrentar um enorme problema como esse. Era o que continha, senhor presidente. Ninguém mais inscrito, senhor presidente. Muito obrigado por todas as manifestações. Cumprimento o senhor James Langer, Nene Bodega Bar, se assim me permite, como é conhecido. Sr. Eugênio Siderac, muito obrigado pela presença. Os demais já fizemos as menções. Vereador Chico, nós estivemos aqui
um evento do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. Aproveito para cumprimentar todos os conselheiros e a sua presidente, a professora Maria Luísa Milani, nessa casa, e o prefeito estava aqui. E dada a necessidade de recursos para compra de material, para manutenção, tá? Uma conversa e, claro, os senhores, dentro de uma gestão enxuta que nós temos aqui na Câmara, os senhores são responsáveis por isso, né? Nós fizemos a restituição de um valor de R$550 mil, né, aprovado pela mesa diretiva, ao senhor prefeito para compra de material e equipamento, dado esse momento difícil que se atravessa em função das chuvas. Então, agradeço a todos os senhores vereadores, eu não vou tecer mais comentários com relação a isso. Nós temos uma Câmara extremamente enxuta, para quem é de fora sabe disso, né? Nós procuramos sempre otimizar os recursos, né? Empregar esses recursos que é da comunidade de uma maneira, né, sempre com muita prudência, com muita cautela, enfim. Então, em função disso, vereador Chico, né, fizemos essa antecipação de devolução ao Poder Executivo. Gostaria, por fim, de convidar a nossa comunidade, os senhores presentes. Amanhã nós teremos um evento aqui nessa Casa de Leis, uma sessão ordinária, mas estará utilizando da tribuna, né, o professor Alexandre Tomporowski, Universidade do Contestado, profundo conhecedor da história do Contestado. O vereador Vilmar, enquanto presidente dessa casa, né, foi aprovada uma lei aqui com relação à Semana do Contestado no município. Agradeço os funcionários dessa Casa Legislativa por estarem atrás para montar uma exposição, né, com temas referentes ao Contestado amanhã. O Alexandre estará utilizando também a tribuna para fazer menção a esta Semana do Contestado, conforme lei municipal aprovada nesta casa. Reitero mais uma vez o convite a toda a nossa comunidade. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a presente reunião, marcando outra para o dia 23 de outubro, terça-feira, às 9 horas. Boa noite a todos e muito obrigado.